A paz do Senhor Jesus a todos. Marcos 16:15 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muitas pessoas dizem que são discípulas de Cristo, mas estão negligenciando o chamado dele, porque não têm pregado, não têm abrido a boca e declarado que Cristo é o Senhor. Algumas pessoas, para se justificar, querem dizer que o que vale é só o testemunho, mas não querem falar de Jesus, não querem dizer quem é Jesus, não querem levar Jesus, não querem falar de Jesus. Por que isso ocorre com muitos? Porque muitos estão voltados para as coisas do mundo. Muitos estão preocupados com estudo, trabalho, voltado para as coisas do mundo somente. Se preocupa em arrumar dinheiro, mas não se preocupa em fazer o que Jesus quer. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós que servimos a Deus devemos usar os meios de comunicações para a propagação do evangelho, para levar o Senhor Jesus às pessoas, para que elas sejam tomadas pelo Espírito Santo, para que elas sejam moldadas pelo Senhor, para que haja uma transformação, para que haja o mover do Senhor. Cristo Jesus, ele reina, mas é necessário levarmos a verdade do evangelho de Deus, e muitos têm negligenciado isso. Por quê? Porque não têm pregado o evangelho, têm se calado. Alguns estão caídos e não se levantam. Eles precisam de Jesus, eles precisam ser tocados por Cristo, precisam ser levantados por Jesus para ter força para pregar. Uns estão caídos porque têm cometido coisas erradas e não se voltam para Deus. E outros acham que estão certos, mas estão com corações voltados para as coisas do mundo. Então não tem força de Deus para falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Ele é o Redentor, que Ele é o Rei dos Reis, porque a mente da pessoa não está em Cristo, está nas coisas do mundo. E com isso faz com que o evangelho na vida dessa pessoa fique frutífera. Ela é muito acomodada, ela ora, mas fica só para ela. Ela não propaga a mensagem do evangelho e, portanto, não cumpre o que Jesus deixou. Jesus disse aquilo aos seus discípulos, mas hoje quem é discípulo deve o quê? Pregar, anunciar o nome de Cristo, que é o nome que é sobre todo nome. É necessário pregar, falar do evangelho de Deus. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas, infelizmente, estão frias espiritualmente, estão acabadas espiritualmente, não têm força para pregar evangelho. E quando alguém diz, você tem que pregar, essa pessoa diz, mas não é o meu chamado, eu não sinto isso, eu não sinto de Deus isso para a minha vida. Mas ela diz isso, ela pensa assim, por quê? Porque dentro dela existe frieza espiritual. Ela não vai sentir isso se no coração dela tiver as coisas do mundo. O foco dela está sendo trabalho. Quer trabalhar, acordar cedo, correria. É isso que é o foco dela, não é Cristo, não é palavra, não é evangelho. Alguns são estudo, focado em estudo. Outros é pessoas, relacionamentos. Então muitos estão se distanciando da pregação do evangelho porque no coração está ocupando coisas do mundo, coisas desse mundo, dessa terra. E eu vejo muitos que se voltam para o trabalho. É trabalho, 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 trabalho. Busca pouco, ora pouco, lê pouca Bíblia. Pouco se pensa em Deus. Pouco se pensa em Deus. Então se tornam pessoas infrutíferas, porque essas pessoas elas não anunciam o evangelho como deveria ser anunciado. Não pregam, não falam de Jesus. E quando alguém fala, tu tem que pregar, a pessoa fala, não, mas o meu testemunho já fala por mim. Mas ele tem que anunciar. E pregai o evangelho a toda criatura.
Jesus ele disse que tinha que pregar o evangelho, anunciar as verdades do Pai, anunciar o evangelho, anunciar o evangelho. E vai dizer: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então é necessário crer e ser batizado, e o batismo vem onde? Na morte de Cristo. O batismo ele ocorre na morte de Cristo. Olha o que diz em Romanos, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então diz que o batismo é na morte de Cristo. Olha o 4 aí, ó. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então a obra, quem faz é o Senhor Jesus, não é o homem. É o Espírito Santo de Deus que vai fazer. Mas é necessário pregar, é necessário anunciar, é necessário falar de Deus, anunciar que Cristo reina, abrir a boca, declarar: Cristo reina, Cristo reina. Jesus salva, Jesus liberta. Mas muitos não têm feito isso. Por quê? Porque no coração não tem desejo de pregar. Por quê? Porque não foi chamado? Negativo. Todos que servem a Deus são chamados a falar de Deus. Todos. Alguns não sentem porque no coração deles está frio. Não se voltam para as coisas de Deus. É trabalho, é estudo, é viagem, é passeio, menos o evangelho. E devido a isso, o evangelho fica infrutífero. Que Deus tenha misericórdia das pessoas, que Deus venha levantar o caído, que Deus ele levante o caído, que Deus ele dê força, em nome de Cristo Jesus. Eu profetizo que se você vê esse vídeo está caído, vai levantar em nome de Jesus. A profecia é que se você está caído, em nome de Jesus você vai se levantar. Nenhum mal vai contra a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Será liberto pelo poder do Espírito Santo. Não é da carne. Recebe no teu espírito. Se você está caído, levante em nome de Jesus. Abra a boca, declare que Cristo é o Senhor. Passe a pregar o Evangelho. Não se acovarde. Que Cristo Jesus venha lhe dar força para você anunciar o Evangelho com força. Pregar contra o sistema religioso enganoso, contra o pecado e contra tudo aquilo que não agrada a Cristo. Mas que venha pregar a verdade de Deus, a vontade do Espírito Santo, que venha anunciar o Evangelho. Que em nome do Senhor Jesus, que Deus levante você e que todo mal caia por terra em nome de Cristo. Amém. A paz do Senhor Jesus.